Bom, vamos lá. Agora eu vou voltar aqui para vocês poderem me ver um pouquinho. Deixa eu ver, tá aparecendo a Alessandra. Cadê eu? Eu agora tô aparecendo ali. Então vamos lá, o que eu montei aqui para vocês? Como eu falei, a gente tem pouco tempo, então eu resolvi fazer um overview. Por isso que a gente tem aí esse dronezinho, né? Vamos dar uma geral por cima. E eu separei alguns dos tópicos mais importantes para trazer para quem está começando um negócio como vocês, para quem está nessa fase de startup. O que a gente precisa ter uma noção maior em termos de pessoas? Então, vamos lá. Eu vou baixar aqui um pouquinho e já abro. Vamos lá. É importante a gente ter em mente o seguinte: 83% dos desligamentos têm como motivo problemas de soft skills. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu me... Aqui vocês conseguem me ver melhor. Deixa eu só ajustar, pronto. 83% de todos os desligamentos das empresas têm a ver com soft skills. Quando eu estou falando de desligamento, eu não estou falando só de funcionários, de demissão ou pedidos de demissão. Eu estou falando em desligar de qualquer forma, sejam sócios, sejam parceiros de trabalho. 83% dessas desconexões que são feitas, dos motivos de pessoas saírem de uma empresa, está ligado a soft skills. Então, soft skills são o quê? São as nossas habilidades comportamentais, né? Hard skills são as nossas habilidades técnicas. E muitas vezes as pessoas se preocupam que para elas terem uma boa carreira ou terem um bom negócio, elas precisam se focar principalmente no desenvolvimento de habilidades técnicas. Claro que essas habilidades técnicas são importantes, mas o que dá problema, o que dá confusão, o que dá pau é a parte comportamental. É como nós nos relacionamos uns com os outros, a ponto de chegar a 83%. Tá? O que acontece em relação a isso? A nossa educação formal, quando a gente fala que a gente está fazendo um curso técnico, uma faculdade, seja o que for, ela é totalmente focada somente nas nossas hard skills. Então, nós aprendemos técnicas, nós aprendemos ferramentas, nós aprendemos, para quem é mais da parte de business, de gestão, a gente aprende técnicas de gestão. Para quem é mais da parte de tecnologia, a gente aprende técnicas voltadas para isso, mas a gente não desenvolve dentro da faculdade, dentro dos cursos formais, as nossas habilidades comportamentais. E são elas que fazem toda a diferença. Se eu tenho duas pessoas com as quais eu posso trabalhar, quer seja como sócio, parceiro ou funcionário, as duas têm a mesma competência, a mesma habilidade técnica, o mesmo conhecimento, o que vai desempatar e o que vai fazer toda a diferença é o comportamento dessa pessoa. Então é importante a gente ter isso em mente para não subestimar a importância que isso tem. Existe uma pesquisa da C. Wakeman nos Estados Unidos, que é uma pesquisadora maravilhosa, e ela resolveu pesquisar quanto tempo as pessoas gastam com drama no trabalho. Já vou explicar melhor para vocês o que é isso. Mas ali vocês veem, ó, as pessoas desperdiçam 2 horas e meia por dia, o que dá 816 horas por ano. O que isso quer dizer? A Sai, ela era uma diretora de clínica médica e de hospital. E ela percebia que muitas... imagina o seguinte, no hospital você está o tempo inteiro lidando com coisas que são urgentes, né, com emergências e com urgências. Tudo tem que ser resolvido muito rápido. E ela percebia que pequenos erros no processo, situações que aconteciam, geravam uma movimentação muito grande dentro do hospital, o que atrapalhava muito. Um determinado dia teve uma enfermeira que chegou para ela desesperada e falou: preciso falar com você, aconteceu uma coisa horrível e tal. Falou: o que aconteceu? Ela disse: eu entrei no quarto de um paciente para preparar ele para uma cirurgia e eu tinha na ficha tal que eu tinha que prepará-lo para uma cirurgia de nariz. E na verdade ele estava lá por uma questão de algum outro órgão interno. Isso é um absurdo. Imagina se eu preparo o paciente de maneira errada. E ela chegou super nervosa, contou uma história gigante sobre aquilo e tal, e a Sai vira para ela e fala: tá, o que tem que ser feito?
ela fala, não, eu preciso preparar ele para o procedimento correto e preciso avisar o erro. Ela falou, exato, faça isso, ponto. E aí ela começa a analisar como são as relações entre as pessoas no ambiente de trabalho. E o tempo que as pessoas gastam com coisas desnecessárias. E aí ela mapeia isso. E ela percebe que a gente chega naquele total de 2h30 por dia que cada uma das pessoas desperdiça com coisas desnecessárias. O que são essas coisas desnecessárias? O que são esses desperdícios? Opa! Só um minutinho aqui. Aqui, ó. Eu quero vir para cá primeiro, depois vou voltar para aquele. O que são esses desperdícios, né? Que a gente chama, nos Estados Unidos, chama de drama, e eu aqui falo que é o famoso mimimi, né? Dentro desse mimimi, a gente tem julgamento, comparação, fofoca, desabafo, né? Então essa coisa, eu faço melhor que ele, fulano fez errado, não era assim que ele deveria ser feito. 32% do tempo as pessoas gastam em relação ao seu ego, falando sobre isso. 23% do tempo, dessas 2h30 diárias, as pessoas gastam com questões de responsabilidade. Eu fui vítima de fulano, fulano é o culpado, isso aqui não deu certo, é culpa dele, é culpa do outro. 14% desse tempo é gasto com a questão de comprar ou não comprar uma ideia, né? Alguém quer dar uma ideia e o outro não concorda. Não é isso que ele quer. Ou ele fala, não, tudo bem, vamos fazer do seu jeito, mas ele não está concordando. Muitas vezes porque as pessoas têm uma resistência grande à mudança. E existe, fica dentro disso também, uma questão de comprometimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Estou indo rápido, né? Que a gente tem um espaço curto de tempo. Mas a questão é assim, olha você hoje para a tua startup. Olha você hoje para o teu trabalho, para aquilo que você está fazendo. O quanto pode estar existindo aí hoje desses pequenos desentendimentos? Quanto tempo pode estar sendo gasto com questões que têm muito mais a ver com comportamento, com questões que às vezes podem até ser desnecessárias? E o quanto isso pode estar afetando o rendimento real do que vocês estão fazendo aí? A Alessandra, quando me chamou, me passou um dado muito interessante de uma pesquisa, que era quais são as top 20 razões pelas quais as startups quebram. E em terceiro lugar desses top 20 é porque não é a equipe certa, porque as pessoas não estão funcionando muito bem, né? E como que a gente monta isso? Como que a gente faz essas equipes funcionarem melhor? Deixa eu pegar aqui para vocês, vamos lá. Opa, aí, entrando o slide. Aqui vocês veem um mapeamento feito pelo Fórum Econômico Mundial Global sobre demanda de habilidades que os profissionais vão precisar ter para 2022. Isso era uma pesquisa de 2018. A gente sabe que em função, uma das coisas que a pandemia está fazendo é acelerar tudo que havia de tendência, tanto de comportamento quanto de tecnologia. Muita coisa que se falava para 2022 em várias áreas já está sendo puxada para 2020. Olha que interessante quais são as habilidades que foram apontadas na pesquisa do Fórum Econômico Mundial Global como sendo as mais importantes para os profissionais. Em primeiro lugar, pensamento analítico e inovação. Em segundo lugar, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Em terceiro, criatividade, originalidade e iniciativa. Em quarto, tecnologia, design e programação. Quinto, pensamento crítico e análise. Sexto, solução de problemas complexos. Sétimo, liderança e influência social. Oitavo, inteligência emocional. Nono, raciocínio, resolução de problemas e ideação. 10, análise e avaliação dos sistemas. E aí eu pergunto para vocês, dessas 10 habilidades que são as mais necessárias para os profissionais de agora, de 2022, quais dessas são soft skills? Quais dessas são habilidades comportamentais? Talvez num primeiro olhar você pode achar que aqui é 7 a 8.
liderança e influência social e inteligência emocional. A gente sabe a importância gigantesca que elas têm, principalmente para quem está à frente de negócios, como é o caso de vocês, que estão à frente de startups. Mas se você olhar bem, não são só essas. A gente também tem criatividade, originalidade, iniciativa. Isso também é soft skill. Todas essas outras também. Pensamento analítico, aprendizagem ativa. Então, na verdade, o que a gente tem aqui de hard skill que é necessária é só a quarta, tecnologia, design e programação. E a 10ª, análise e avaliação de sistemas. Conseguem perceber o nível de importância que as habilidades pessoais têm para o negócio de vocês, para o desenvolvimento de vocês, para o que vai acontecer com as equipes de vocês? É algo realmente muito grande, muito forte. Quando a gente fala ali daquelas 2h30, né, deixa eu compartilhar aqui mais um pedacinho com vocês, que eu estou migrando aqui um pouquinho entre compartilhar e eu aparecer, né? Quando a gente fala daquelas 2h30 diárias que a gente gasta com questões pessoais no trabalho, com questões de relacionamento, e existe uma pesquisa da Gallup que fala o seguinte, aqui é um trecho. Pessoas que trabalham em um nível de consciência mais alto, no higher self, a gente trabalha em higher self e lower self. Eu explico isso bastante nos treinamentos de liderança. As pessoas que trabalham no nível mais alto de consciência ganham tempo e usam melhor a sua energia, enquanto a empresa ganha em produtividade e lucratividade. Ou seja, quanto maior o desenvolvimento de soft skills que você tem e que as pessoas da sua empresa têm, mais tempo vocês ganham, menos energia vocês gastam. E a empresa também ganha em produtividade e em lucratividade. Como que a gente faz isso? Então, existem alguns pontos. A gente precisa pensar quem nós atraímos para estar conosco e como nós selecionamos quem está conosco. Para isso, usa-se bastante uma sigla que é, em primeira parte, o chá. Vocês podem ver ali as 3 primeiras letras que estão na barra. E, em segundo, se usa também a questão da chave. O que a gente tem com isso? A chave compõe o perfil proficiográfico, tá? O perfil das pessoas que estão com você e o seu perfil. Então, o C da chave são conhecimentos. Ou seja, aqui está a parte de hard skills. Tudo aquilo que você aprendeu através de cursos, de treinamentos, todo conhecimento teórico que você tem. O H, as habilidades, é tudo aquilo que você sabe fazer na prática. Aqui já envolve hard skill e soft skill também. Então, tudo aquilo que você é bom na prática e o nível de experiência que você tem com aquilo. O nível de prática que você tem com isso. O A da chave são as atitudes, ou seja, o teu perfil de personalidade. Como é o teu perfil de personalidade? O quanto você sabe exatamente qual é o seu chá. O quanto você já desenhou o teu perfil profissiográfico. O quanto você sabe qual é este perfil dos teus sócios da startup, dos teus parceiros, dos teus fornecedores, das pessoas que vão trabalhar com você. Essa faz a primeira parte de um profissional. Então, o que ele sabe, o que ele tem de experiência e como é o seu perfil de personalidade. Quando a gente amplia isso para a chave, a gente está acrescentando também valores. Os valores estão muito conectados com a questão de motivação e as expectativas também. Até porque valor é tudo aquilo que nos move. Se eu tenho valores diferentes dos seus valores, a gente não tem os mesmos propósitos, os mesmos caminhos, a gente não está indo no mesmo sentido. E quais são as expectativas? O que eu espero de tudo isso? O que você espera de tudo isso? O que eu espero em relação a você na nossa sociedade? O que você espera em relação a mim nessa sociedade? Né? E não esperar do verbo esperar, de wait, mas o esperar do esperançar. Que esperanças eu tenho
que expectativas eu tenho, o que eu projeto para o futuro. Quando os valores e as expectativas não são alinhados entre todas as pessoas da equipe, a motivação e o engajamento vão cair. Porque motivação não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que vem de dentro. É algo que nos conecta como um time, como um grupo. Então, para completar esse overview, o que eu tenho aqui? Valores vêm sendo usados para análise de potencial de crescimento e também para valuation, segundo o trabalho do Barrett. O Barrett, ele é um pesquisador que trabalha bastante com a parte de cultura organizacional, e ele desenvolveu uma metodologia onde, quando você consegue compreender os valores da empresa e os valores dos profissionais e percebe um alinhamento entre eles, você já consegue, você já tem algoritmos, você já tem formas de calcular qual as reais possibilidades de crescimento. E muitas empresas já vêm usando essa ferramenta hoje para valuation também. Ou seja, quando você tem uma empresa com valores e profissionais com outros valores, as coisas não vão funcionar. Eu sei que hoje vocês estão ainda numa situação pequena, de repente são só vocês e seus sócios, vocês ainda não têm funcionários, mas vocês querem escalar esse negócio, vocês querem torná-lo maior, vocês querem ter uma cultura na empresa de vocês. E aí, como são esses valores? Como é trabalhada essa cultura? Como vai ser trabalhada essa cultura? Principalmente mais para frente, quando vocês crescerem e forem para a parte de governança, né? A gente está falando então de liderança e características de equipes de alta performance. O que é uma equipe de alta performance? Tá? Por teoria, por definição, equipe de alta performance envolve esses 7 itens aqui. O reconhecimento das individualidades. O quanto você conhece as individualidades de cada uma das pessoas que está ali. Feedback aberto, o comprometimento geral, compartilhamento de conhecimento entre todos, confiança mútua, integridade, empatia e respeito. Então aqui você também vê o quanto isso está conectado com soft skills. A gente sabe que vocês no começo de uma startup tem essa questão de, putz, que legal, eu vou ter a questão do pitch, né? De como que eu vou apresentar o meu negócio e se preparar para estar lá na frente falando. Mas pense que a partir do momento que está tudo isso rodando, você vai cada vez mais falar para muitas pessoas o tempo inteiro. E em breve, quem você vai estar falando não são mais investidores ou pessoas para as quais você quer vender o seu negócio, vender a sua ideia, mas são pessoas da sua equipe, as quais você vai estar sempre tendo que vender a sua ideia, mostrar para onde que as coisas vão. E se você não fizer isso bem feito, pode virar um emaranhado de coisas muito grande. Um emaranhado de informações, um emaranhado de procedimentos, um emaranhado de processos, um emaranhado de sentimentos, onde talvez as pessoas já não se sintam assim tão confortáveis daqui a um tempo. Liderar, pessoal, é iluminar caminhos. Eu gosto muito dessa imagem do farol, porque está muito ligado com isso. O que o farol faz, né? Ele está lá na beira e ele joga a luz 360 graus. Ele ilumina tudo que está escuro, para que os navegadores saibam para onde cada um deles deve navegar. Opa, eu fui para trás, desculpa, sem querer. Para que os navegadores saibam para onde cada um deles tem que navegar. Então, eu deixo aqui algumas perguntas para vocês, para finalizar essa parte, e daí depois abrir para vocês fazerem perguntas para mim. Deixo aqui algumas perguntas para vocês. Acho que alguém está com o microfone aberto aí, se puder desligar o microfone, que a gente está quase acabando essa primeira partezinha. Deixo aqui algumas perguntas que ajudam vocês a nortear como vocês podem fazer o trabalho de vocês de liderança e de montagem de equipe. Então, em que momento da tua carreira você está hoje? Quanto tempo você tem de carreira? Quanto tempo você tem de liderança? Como é que você chegou agora nessa liderança que você passa a ter ao ter uma empresa? Quantas pessoas tem hoje na sua equipe? Quantas vão ter? Que tipo de líder você é? Você sabe? Onde você quer chegar? E em paralelo a isso, em que momento da carreira cada pessoa da tua equipe está? Você sabe isso exatamente? Você consegue entender? Você consegue perceber qual é a chave
de cada uma dessas pessoas, os conhecimentos, habilidades, valores, expectativas? Onde cada pessoa dessa equipe quer chegar? Será que isso está bem claro? Às vezes a gente acha que a gente sabe que está todo mundo indo para o mesmo lugar, às vezes não. Os advogados falam que é para isso que existe contrato, né? Contrato é algo que é feito em momento de paz para ser usado em momento de guerra. Porque no momento de paz a gente sempre acha que todo mundo quer ir para o mesmo lugar. E depois, com o tempo, a gente pode chegar a descobrir que não. É importante saber isso. Estou finalizando já. Aonde ela quer chegar? E saber que paixão é aquilo que trouxe vocês até aqui. Mas não necessariamente o que trouxe vocês aqui é o que vai levar vocês adiante também. E vocês não vieram tão longe para só vir até aqui, né? You didn't come this far to only come this far. Existem outros caminhos para ir daqui para frente também. Bom, a minha parte de fala tá aqui, super rápida. Eu tô deixando aqui meus contatos para vocês. Eu vou colocar meu rostinho aqui, mas depois eu volto ali também nos contatos. E desculpa se eu me estendi um pouco, Alessandra, a gente também começou um pouquinho atrasada, eu me estendi um pouquinho, mas agora eu fico aberta para as perguntas de vocês. Acho que a Alessandra está organizando isso, né? Oi, Ângela. Não tem problema. Eu já conversei com o próximo palestrante, a gente vai começar às 11h20, então a gente continua com 35 minutos de tempo de interação. Vou pedir para você dar uma olhadinha ali no bate-papo, a gente já está com 4 perguntas, então se você já puder responder essas perguntas do pessoal que está ali, depois a gente vai abrindo os microfones para o pessoal colocar mais perguntas. Tá legal, tá bom. Eu vou só fazer o seguinte, então, para o pessoal da live do Instagram, eu vou encerrando por aqui, porque agora a gente pode deixar a live aí, viu? Porque o pessoal não conseguiu conectar aqui no Zoom, tá na live. Então tá bom. Então vocês podem falar que vocês podem ver também, então vocês podem ver. Então vamos lá. Vamos pelas perguntinhas. Deixa eu ver se são essas últimas aqui. Você quer me ajudar, Alessandra? Isso aqui, ó. Ângela, poderia dar uma ideia de como fazer esse mapeamento e como se poderia trabalhar para Sim. evitar esses dramas? Uhum. Tá. Na verdade, assim, não existe um tipo de pessoa que tem o perfil mimimi. O que faz o mimimi não é o perfil de personalidade. O que faz o mimimi é a cultura. Então, é como os líderes trabalham isso internamente. Então, é importante a gente entender que liderar não é, como a gente falou, só saber o caminho técnico. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que clareia bastante nesse sentido. A gente vê muito dentro de empresas, você tem uma equipe, um departamento, e aí esse departamento tinha uma liderança, essa liderança saiu, o cara foi trabalhar em outra empresa, por exemplo, e aí a empresa vai promover uma das pessoas daquela equipe para se tornar. E muitas vezes eles promovem a pessoa que tem mais conhecimento técnico. Essa pessoa fica muito feliz porque ela fala, puxa, sou tecnicamente muito bom, eu vou conseguir liderar isso e vai dar muito certo. E aí, o que acontece é que essa liderança vira um desastre. Porque, de repente, essa pessoa era muito boa tecnicamente, mas ela não tinha habilidade de liderança, habilidade comportamental, ou não foi desenvolvida para isso. E muitas vezes a gente vê, inclusive, essas pessoas depois terem que sair da empresa porque não funcionaram bem na liderança. É preciso desenvolver habilidades de liderança, tá? Como fazer esse mapeamento? Eu comecei pelo fim da pergunta, que era do mimimi, e depois o mapeamento foi como você começou a tua pergunta, né? Que é da Patrícia. Existem várias formas de fazer esse mapeamento. Existem assessments de diversos formatos, tem MBTI, tem DISC, eu gosto de trabalhar com Enneagrama. Então é interessante. Agora, é preciso ter uma pessoa capacitada para fazer esse mapeamento, para fazer esse trabalho, né? Uma empresa é feita não só dos seus recursos financeiros, recursos técnicos, mas dos recursos humanos. Ela é feita de gente. Então precisa ter alguém para trabalhar isso muito bem. Eu trabalho muito, depois vou voltar naquela tela ali que tem os meus contatos para vocês poderem ver. Faz assim, eu até já vou voltar agora rapidinho, mas depois eu coloco ela de novo, sem problema.
Eu trabalho bastante com programas para desenvolver líderes e formar líderes. Inclusive, a gente tem um começando agora no próximo dia 12. Quem tiver interesse depois pode fazer contato comigo, que eu mando os dados. Para o pessoal que é das startups do Sebrae, a gente vai ter um preço bem diferenciado, com um desconto legal. Trabalho também em grupos de inteligência emocional. A gente tem um que começa agora na outra semana, na quarta-feira, dia 20, tá? Eu vou interromper esse compartilhamento e depois eu volto para cá para vocês poderem pegar os dados. Então, assim, o ideal é entender que é preciso se desenvolver nisso também. Vocês precisam se desenvolver na parte de habilidades humanas, comportamentais, soft skills e liderança. Ou, se vocês têm uma equipe, de repente é uma startup que envolve 4 pessoas, qual é o papel de cada uma das pessoas? Porque uma equipe que está à frente de uma empresa, ela tem que ser uma equipe multidisciplinar. Se todo mundo for de negócios, vocês vão ter problema. Se todo mundo for de tecnologia, vocês vão ter problema, né? Aquela história de, não, nós dois somos muito bons, um entende o outro, os dois programam super bem, legal. E quem que vai vender? E quem que vai fazer a outra parte? E quem que vai liderar pessoas, né? Então, o grupo, ele tem que ser multidisciplinar. Eu faço muitas vezes trabalhos com sócios também, onde a gente atende os sócios, mapeia cada um e aí começa a deixar claro qual é o papel de cada um. Eu acho que isso ajuda também. Respondido? Podemos ir para outra? Vamos ver o que a gente tem ali. A Alessandra, que já leu, se quiser me dar uma ajuda. No meu caso, acredito que as pessoas de 8 horas empenham umas 5 horas em mimimi. Então, essa pesquisa de 2 horas e meia por dia em mimimi, gente, é na área da saúde, é num hospital, daquilo que a gente imagina que está todo mundo correndo de um lado para o outro. Em várias outras áreas, o tempo de mimimi é muito maior. Além do que, essa é uma pesquisa dos Estados Unidos. Nós somos latinos, nós temos muito mais mimimi. Vamos lá. Solange, acho que aqui tem uma pergunta, né? Ângela, muito rico esse conteúdo, obrigada. Nossa startup é a The One Tests. Trabalhamos com testes de inglês por vídeo, entrevistas e processos seletivos. Conhecimento de inglês pode ser visto por recrutadores como um hard skill, mas na hora da comunicação com clientes parceiros, matrizam aflorar aspectos de soft skills, exato, relacionados com a comunicação em geral. Uso inadequado de linguagem formal, informal, falta de adaptação à comunicação com pessoas de diferentes culturas. Você concorda com esse diagnóstico? Estou pensando aqui se nossa plataforma puder testar essas habilidades mais soft, seria um diferencial. Sim, isso é bem interessante. O domínio de uma língua, ele realmente está ligado a hard. Agora, negociação, comunicação, conduzir reuniões, interagir, ter empatia, ter conhecimentos de CNV, por exemplo, de comunicação não violenta, ter capacidade de condução de reunião, né, como eu falei, ou de liderar, capacidade de influenciar, capacidade de estabelecer negociações ganha-ganha, isso é totalmente soft. Então, são 2 pontos diferentes. Você pode ter uma pessoa que fala inglês perfeito, mas ela é um zero à esquerda para lidar com os outros. E você pode ter pessoas que lidam muito bem com os outros, se comunicam muito bem, são sagazes nesse aspecto, e de repente o inglês não está tão bom assim. Às vezes, para a gente fazer uma escolha, a gente precisa levar isso em conta. Então, sim, pode ser um diferencial muito grande. Se você quiser me procurar, depois a gente pode falar mais sobre isso. Maísa, Ângela, gostaria muito de me aprofundar na questão do desenvolvimento humano. Por onde devo iniciar? Legal. Eu acho que a gente sempre deve iniciar por aquilo que desperta, aquilo que faz o nosso olho brilhar primeiro, sabe? Aquilo que desperta mais o nosso interesse e tal. Mas geralmente o melhor caminho é a gente começar com o autoconhecimento. Por quê? Eu só vou conseguir ter empatia pelos outros, entender os outros e ajudar a desenvolver pessoas a partir do momento que eu entender por que eu faço algumas coisas, por que eu ajo de determinadas maneiras, por que eu penso assim ou assado. Então, a gente precisa sentir na nossa pele primeiro para depois poder conduzir alguma coisa com os outros, sentir com os outros. Um programa de autoconhecimento, ou mesmo um programa de inteligência emocional, como esse que eu estava comentando, que a gente começa na outra semana, dia 20, é muito interessante porque quando a gente trabalha a inteligência emocional, você vai trabalhar junto ao autoconhecimento. E aí você já vai perceber como você pode se comunicar melhor com os outros e realmente
construir confrontos positivos e não confrontos negativos? Como você pode debater ideias de uma maneira construtiva? Como você pode entrar em embates e tirar daquilo o melhor e se manter centrado, né? Não ser apenas reativo, não ser só reação, mas ser também ação. Luiz Felipe, como fazer com os fundadores? É importante ter um líder somente? Como acontece quando tem divergência de ideias e quando todos querem liderar? Ótima pergunta. Isso eu comentei agora há pouco rapidamente, que eu trabalho bastante com sócios. E trabalho com tanto sócios que se juntam, assim como vocês, como atendo muito empresas familiares também, que é até um pouco mais complexo muitas vezes. Se é importante ter um líder somente. Olha, há muitas coisas para se avaliar aqui. A gente realmente precisa entender o perfil de cada um e entender como está o organograma disso e quais são essas ideias. Porque as pessoas podem liderar áreas diferentes da empresa. Então, você pode ter uma pessoa que lidera mais a parte da gestão, outra que lidera mais a parte da tecnologia, outra que vai liderar mais a parte do relacionamento com o cliente, jornada do consumidor e tudo mais, né? Depende de como vocês imaginam isso para o futuro. Vocês sabem que existem vários formatos. Você pode ter uma gestão mais vertical, você pode ter uma gestão mais horizontal. Muitas vezes tem pessoas que são sócias e falam: por favor, eu não quero lidar com pessoas. Eu gosto de ficar aqui no meu cantinho, no meu computador, fazendo meu negócio. E ótimo, é isso que ela vai fazer. Ela não é obrigada a ser quem ela não é ou fazer aquilo que ela não funciona. Mas a gente precisa mapear essas pessoas, conversar e estruturar. Sem os recursos humanos bem estruturados e com tudo muito definido, combinado, entendendo esses valores, essas expectativas e qual é o espaço de cada um, o caminho de cada um, fica muito mais difícil a gente conseguir ir para frente. Como abordar um sócio fundador que não tem se engajado o suficiente? Olha, aí fica um pouco difícil de eu... Tem técnica para isso? Sim. Fica um pouco difícil de eu explicar aqui em algo tão rápido. Mas há que se ter, acima de tudo, empatia e abertura. Se você for pressionar essa pessoa, por exemplo, não vai sair dali, né? Toda vez que a gente pressiona alguém ou que a gente coloca coisa só do nosso ponto de vista ou a gente cobra a pessoa, é como se a gente estivesse pressionando um gato no canto e ele vai pular para cima da gente, né? Essa não é a ideia. Mas entender o que realmente motiva essa pessoa, o que faz o olho dela brilhar, o que efetivamente ela quer. E talvez dar espaço para isso, dar espaço para ela poder falar sobre isso. Se você quiser me procura depois, a gente pode falar um pouco mais, porque na verdade a gente precisaria entender, conhecer um pouquinho dessa pessoa para ver qual é o melhor caminho a seguir. Mas certamente procure ver as coisas do ponto de vista dela. O que a motiva? Quais são as expectativas dela? O que ela pensou quando entrou nisso? O mais provável aí é que vocês estão com expectativas diferentes. Vocês não fizeram um alinhamento de expectativas no começo. E você ficou achando que essa pessoa ia, sei lá, se doar bastante e essa pessoa tinha expectativa de que ela não se doaria tanto assim. Esse tipo de coisa também é muito comum quando a gente tem a parte só do investidor, né? Porque tem investidor que quer participar de tudo, tem investidor que não quer. E se você não faz esse alinhamento no começo, depois pode dar problema. Como construir, Rafael, como construir a cultura? Pensando na startup que só tem os founders por enquanto. Já devemos nos atentar a ela? Sim, totalmente. Se você não pensar essa cultura e não criar essa cultura, vai existir uma cultura de qualquer jeito, né? Eu costumo brincar que é como se você abre um barzinho numa esquina.
tá? Você abre ali o bar, você não coloca nenhuma sinalização, você não coloca nenhuma placa, você não coloca nada. Você não se posiciona, tá? Em termos de posicionamento de marketing mesmo para o público que está passando ali. Você não constrói uma imagem desse barzinho. Isso não quer dizer que ele não vai ter uma imagem. Ele vai ter. As pessoas que passam por ali vão criar uma imagem a partir da cabeça delas, a partir da percepção delas. Então, dali um tempo, você vai ficar sabendo que o pessoal fala, ah, aquele bar que não sei o quê, né? Aquele bar que, sei lá, tem cerveja barata, ou aquele bar que tá sempre toca música X, e você vai descobrir que as pessoas criaram uma identidade e você nem imaginava. Cultura é a mesma coisa. Se você não planejar como vocês querem que seja essa cultura, já não criarem pilares, não fundamentarem isso, os funcionários que entrarem vão criar uma cultura a partir do ponto de vista deles. Então, vocês têm que pensar nisso sim. Parará, parará. Tá, esse aqui já foi, já li. Como medir a performance do time eticamente? Muito bem. Depende de várias questões aí, né? De o que a gente vai estar... de quais são os KPIs que a gente quer usar, né? KPIs. Porque você pode medir performance de diferentes maneiras, né? Eu posso medir a performance só com números de venda, eu posso medir performance com números de produtividade diária, eu posso medir performance com nível de satisfação dos clientes. Então, primeiro é ter os KPIs bem definidos, bem estabelecidos, e aí criar estratégias de como se mede isso, né? O que é performance, no teu caso, e o que é considerada uma boa performance, no teu caso. Quais são os guides que determinam o que é a performance esperada e desejada? O quão claro isso está também para a equipe? Porque, de novo, você pode ter expectativas sobre essa performance e o pessoal da equipe tem uma outra expectativa sobre o que é uma boa performance. Parará. Ok. Felipe, interações muito positivas eram possíveis antes da pandemia, mas agora boa parte das relações profissionais serão remotas. Já vou ler o resto, mas vou fazer uma ressalva aqui. Interações muito positivas eram possíveis antes da pandemia. O fato de ser remota não faz com que seja mais positiva ou menos positiva. Você pode ter uma relação mais positiva totalmente remota e ter uma relação próxima que não é tão positiva. Pense em amigos que você tem do seu lado e amigos que moram longe pra caramba que você só vê de vez em quando. Como manter as relações? Proximidade, exercício diário da cultura da empresa, inclusão dos novos funcionários, etc., permitidas pelo presencial agora nesse cenário remoto. Principalmente em relação a novos funcionários que, ao meu ver, sintam mais dificuldade em se inserirem em uma nova cultura empresarial dentro do seu próprio quarto, por exemplo. Olha, quando eu montei minha primeira empresa, no ano 2000, trabalhar em casa era uma vergonha, né? Você fingia que você tinha um escritório, você não falava que estava em casa. Mas eu já tinha esse ideal de trabalho, porque para mim sucesso era poder trabalhar descalça e confortável. Então, eu sempre trabalhei em casa com sócios que também trabalhavam em casa e com equipes em casa. Em alguns momentos eu tive escritórios físicos, mas não foram muitos momentos. O meu último escritório físico eu fechei em 2017. No começo fim de 2016, começo de 2017, eu fechei meu último escritório físico e voltei a trabalhar online. É totalmente possível. O primeiro passo é você entender que é possível, você acreditar que é possível. Se você acha que isso vai ser um fator que vai dificultar, isso realmente vai ser um fator que vai dificultar. Se você acha que não faz diferença, não faz diferença. Sim, para quem está entrando agora na empresa, pode ser às vezes um pouco mais difícil, porque a pessoa não está sentindo. Agora, a gente consegue estabelecer clima, né? A cultura organizacional ela está ligada ao clima, por isso a gente faz pesquisa de clima. A gente consegue estabelecer clima interno
mesmo que esse interno não esteja dentro de paredes. Você consegue estabelecer, por exemplo, eu tenho uma equipe, inclusive que nós somos de cidades diferentes, e nós temos os nossos horários de reunião, e aí a gente brinca, às vezes, é café da manhã, então a gente combina, não, todo mundo vai ser pão de queijo com cappuccino, aí a gente brinca, por exemplo, e aí todo mundo tá com aquilo. Então, muitas vezes criar situações que possam estabelecer qual é o tipo de clima que você quer, né? Eu dei um exemplo que gera um tipo de clima, porque nesse trabalho especificamente, que é um trabalho muito criativo, a gente precisa de um clima muito aberto que permita vulnerabilidades, então a gente usa determinadas estratégias. Mas é possível, sim. E aí eu acho que é legal você participar de algum treinamento de liderança, de cultura organizacional, a gente tem alguns, e para entender como é a melhor forma de fazer agora com vocês. Mas pense o seguinte, você não consegue manter o teu clima de relacionamento com os seus amigos? Tem muita gente que está dizendo que agora está falando muito mais com os amigos, interagindo muito mais com as pessoas do que interagia antes da pandemia. E se falando muito mais por vídeo e tudo mais. Então, o contato humano, ele não precisa ser só quando a gente está no mesmo ambiente, só físico. A gente tem inúmeras possibilidades de fazer isso. Não sei se a Alessandra quer me ajudar, porque eu estou vendo que tem algumas aqui, está escrito que tem mais 22 para baixo, então não sei se tem algum filtro que a Alessandra queira fazer e me ajudar, ou se eu posso ir indo por aqui. Identificar o perfil mimimi, a gente já comentou. Angela, pode ir tocando como fica melhor aí para você. Tá Tá bom? Tem bom. algumas perguntas que estão entrando também pelo Insta, porque algumas pessoas a gente tem um limitante de 100, algumas pessoas também estão acessando por lá. Tá bom? Então tá bom. Deixa eu puxar para cá. Eu consigo ver aqui também, então. Existe alguma técnica para ensinar para a gente como líder pode trabalhar com os funcionários mimimizentos? Gostei do nome. Acima de tudo, tem algumas perguntas que são muito boas. Por exemplo, quando a pessoa começa com mimimi, o que você faria se a empresa fosse sua? Porque o mimimi, geralmente o que acontece? A pessoa tem resposta, ela sabe a resposta, ela sabe o que é para fazer. Só que naquele momento ela está precisando desabafar. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo no clima interno e na cultura que está fazendo com que as pessoas fiquem com necessidade de desabafar. Então, uma coisa está errada. Então, a gente precisa mapear e arrumar isso. E a segunda é a autorresponsabilização, né? Então, colocar isso para a pessoa. O que você pode fazer? O que você vai resolver? Blá, 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 blá. A pessoa muitas vezes quer ser ouvida. Entenda qual é o desejo real que tem por trás daquilo, qual é a dor que tem por trás, o que está gerando essa dor, o que a empresa pode fazer para diminuir as coisas que levam a esse mimimi. Né? Acho que tem caminhos aí. Como manter a motivação do líder para também motivar o grupo? Então, baby, é isso aí, o líder é o super-herói, né? Aquela pessoa que ela sempre tem que dar um jeito de dar motivada. Eu acho que acima de tudo o líder se mantém motivado quando ele gosta de pessoas. Quando ele entende que ser líder não é mandar, não é comandar. Quando ele entende que ser líder é ajudar as outras pessoas a irem à frente, a se desenvolverem. Quando o líder entende isso, que ele não é a pessoa do tem que fazer do meu jeito, eu sei a melhor forma de fazer ou qualquer coisa assim. Quando ele entende que liderar é levar o outro ao seu melhor para que ele possa desenvolver o máximo, não tem como ficar desmotivado. Porque toda vez que você vê uma pessoa perto de você crescer e melhorar, isso te motiva. Toda vez que você fala algo para alguém que ajuda aquela pessoa a ser alguém melhor, isso te motiva. Então, se você se conecta com a real função da liderança, você se mantém motivado. Porque você tem várias pessoas com você que você quer ver melhor e essa evolução delas te faz bem e te motiva de volta. Deixa eu ver aqui no Insta.
o que a gente tem aqui na live. Lembrando, então, para quem entrou aqui no Insta, que eu acabei nem deixando fixo, mas a gente está fazendo um trabalho com um grupo de startups do Sebrae SP. Aqui nas interações eu não estou localizando nenhuma pergunta agora, então eu vou continuar com as perguntas aqui do chat do Zoom. Natália, você mandou uma pergunta, mas acho que eu vou precisar da tua ajuda mais. Que você colocou assim, como manter esses desenvolvimentos nesse período? Recomenda algum software? Fala um pouquinho mais da tua pergunta. Que tipo de desenvolvimento, o que você está imaginando? Aí eu consigo te responder melhor, tá? Tá, o Wilson queria saber a melhor forma de mapear os comportamentos necessários para cada área, de forma a montar as melhores equipes. Então, aqui tem a questão do assessment, que eu já falei lá no começo, que tem vários tipos de assessment, e tem, acima de tudo, o seguinte, a empresa, ao fazer o seu organograma, o seu planejamento de funções, a descrição de cargos, ela precisa fazer o perfil profissiográfico de cada área. Então, que é o desenho da vaga. Você precisa fazer o desenho da vaga, precisa estruturar a chave. O ideal é que você tenha um profissional especializado para fazer isso, ou você fazer um treinamento com a gente, com algum outro profissional especializado para saber como fazer esse desenho de vaga, saber como traçar esse perfil profissiográfico e poder aplicar. Mas esse é o caminho. Faz o desenho, estrutura a forma do recrutamento e seleção, se for contratação, e daí você faz a análise da aderência do perfil profissiográfico ao desenho da vaga. Isso a gente explica em técnica, em curso e tudo mais. Todos estão passando por dificuldades nessa pandemia, mas vemos pessoas se vitimizando muito mais do que o normal. O índice de 2 horas e meia deve ter passado para muito mais. Aqui, Evelyn, tem uma questão que é o seguinte... nós estamos passando por um trauma coletivo, tá? E aí isso não tem a ver com mimimi ou com vitimização. O trauma coletivo, ele tem diversos aspectos. A gente perde o chão, a gente tem um momento de se sentir meio barata tonta. Tem várias coisas que são associadas aí. Todas as grandes catástrofes, né? E no caso, é a primeira vez que a gente está vivendo uma catástrofe que é planetária, né? Todas as grandes catástrofes, elas desencadeiam processos de trauma coletivo. Esses processos nos afetam fisicamente, mentalmente e emocionalmente. E nós precisamos compreender isso e passar por isso. Eu tenho uma parceira de trabalho, que ela é especialista em trauma, a gente vem fazendo, já fazia vários trabalhos com ela antes, mas agora nesse momento ainda mais. Ela trabalha junto com a gente no Mindset Update Leadership, que é a Mônica Conciani, e a gente tem trabalhos específicos nesse sentido. É preciso entender que as pessoas estão vivendo um trauma e saber como se lida com isso. E que isso não tem a ver com... tanto com o perfil de personalidade da pessoa, ou se ela é de mimimi ou não é. Mas é uma mudança muito grande. Nesse momento de pandemia existe, que aí era a continuação, né, da Evelyn, nesse momento de pandemia existe algo mais técnico que podemos fazer para ter esse controle emocional do time e a cabeça no lugar? Sim, existem trabalhos A gente está começando alguns, eu até tinha aberta no meu Insta na semana passada algumas perguntas do que o pessoal estava querendo que a gente trabalhasse mais, e aí muitas pessoas pediram para eu voltar a fazer meditação guiada, é uma coisa que a gente vai voltar também, e agora via Zoom, porque antes eu fazia meditação guiada presencial. São realmente trabalhos de inteligência emocional, trabalhos de centramento, de equilíbrio. De entender que a gente é como o bambu, né? Que vem o vento, a gente enverga para um lado, para o outro, e a gente tem que ser flexível. Mas entender como manter o pé no chão. A gente viveu como que um terremoto que abalou o nosso sistema aqui, né? Do labirinto, nosso sistema de equilíbrio. E a gente precisa reestruturar ele. A gente trabalha bastante com
principalmente pela Mindset Update, a gente trabalha bastante com neurolinguística e neuroplasticidade, justamente para ir por esse sentido aí. Gabriel, Ângela, obrigada. Nossa startup, a A2 Makers, espero ter lido certo, faz justamente avaliações contínuas de profissionais e treinamentos em soft skills, com base em 10 competências do Fórum Econômico Mundial Global. Com relação a isso, qual dos testes psicológicos você tem mais visto no mercado para autoconhecimento e comportamento? Estamos usando o Ocean em nossa solução, bem como alguns testes de inteligência emocional. Então, existem várias possibilidades. Eu não uso só as 10 competências do Fórum Econômico Mundial Global, eu uso, nos meus treinamentos, eu faço um mix, eu junto isso com as pesquisas de um trabalho da Deloitte, um da McKinsey, e um também que é brasileiro, para daí estabelecer quais são essas competências mais fortes. E além disso, tem que ter uma adaptação para cada tipo de empresa, cada tipo de necessidade. Sobre os testes de inteligência emocional, hoje a gente fala bastante em QE, não só em QI, né? QI era o coeficiente de inteligência, hoje a gente sabe que o QE, coeficiente emocional, de inteligência emocional, ele se tornou muito mais importante que o QI. Há que se ter muito cuidado com os testes de inteligência emocional prontos que existem por aí. Existem vários que não são muito bons. Não são muito bons no seguinte sentido: boa parte dos testes de inteligência emocional que são oferecidos por aí, eu não sei se os que vocês estão usando, vocês mesmos que desenvolveram ou pegaram de alguma outra fonte, mas boa parte deles não teve tempo de teste de medição de resultado suficiente. Vou fazer um comparativo com a vacina, né? Tá todo mundo agora falando, é vacina do Covid. O que acontece quando você cria uma vacina? Você precisa, em média, de 1 ano e meio para testar, ver o resultado, analisar a média dos dados, papapá. Entende o que eu quero dizer? É a mesma correlação com testes de inteligência emocional ou qualquer outro tipo de teste, quando a gente está falando em questões mentais, emocionais e tudo mais. Boa parte deles não tem respaldo científico suficiente e não tem análise de dados suficiente. Existe uma lista de quais são os mais recomendáveis. Eu tenho acesso a essa lista e a gente pode conversar sobre isso, enfim. Tá? Mas tem que ter bastante cuidado sobre isso. Tem muitos testes aí que você tem hoje universidades americanas, europeias, que pegam esses testes, avaliam e falam, não, esse teste não tá funcionando muito bem, ele tem ressalvas. Então, acho que é importante analisar isso aí com calma. Eu não conheço o da Ocean para poder falar para vocês como que é, não me lembro do nome dele, tá nessa lista que eu tenho, que é uma lista feita por um órgão muito específico, mas precisaria conhecer para poder dizer qualquer coisa, tá? E tem 1 milhão de mensagens aqui, a Alessandra vai me balizando aí para acabar. Oi, Ângela, sou Pedro, da WeHandle. Nesse momento do Covid, onde estão todos em casa, o nosso sistema, que é constituído com base em gestão de pessoas, teve que se reinventar e oferecer aos clientes treinamentos online para que as pessoas possam fazer o mesmo em casa, focando principalmente na EAD. Como você vê no momento atual, que atitudes devemos ter em consideração para tomarmos decisões no momento em que estamos? Essa pergunta, Pedro, ela está ligada a que atitudes deve tomar em relação agora a estar trabalhando mais com e-learning, é isso? Eu trabalho com e-learning desde 1999, ou seja, desde quando ele surgiu no Brasil, eu sou especialista em e-learning. Neste momento do Covid, eu tive que recuar em algumas coisas. Meu vídeo a live foi encerrada sozinha aqui, acho que pelo tempo. Nesse momento de learning, nesse momento do Covid, eu tive que rever algumas coisas, porque eu que já vendia, já tinha bastante coisa de learning, e outros parceiros também, que tinham bastante coisa de learning, passaram a ter um movimento de público virando e falando, puxa, mas nesse momento de pandemia, como você quer cobrar? Né? Deveria ser grátis, tantos lugares estão disponibilizando treinamentos e coisas grátis, só que quem já vivia disso no online, como é que faz, né? Eu suspendi vários atendimentos, várias coisas que eram online por um tempo, para começar a retomar só agora.
Opa, desculpa pelo barulhinho. O pessoal tá pedindo para eu retomar aqui a live do Insta porque ela caiu. Então deixa eu ligar aqui de novo, deixa eu ver se eu consigo abrir mais uma. Vamos lá. Pronto, voltou. O pessoal estava reclamando aqui comigo que a live caiu, acho que foi pelo tempo, eu não sei. Então agora a gente já continua daqui. Então, assim, como eu estava colocando, né? Eu que já trabalho com e-learning há muito tempo, nesse momento eu e vários outros parceiros tivemos alguns problemas nesse sentido, porque as pessoas falaram, não, agora por conta do Covid você não pode mais cobrar, você tem que fazer de graça. Então eu paralisei várias atividades e estou retomando elas agora. Comecei a fazer até perguntas no Instagram para ver o que as pessoas queriam, como elas estavam abertas para voltar agora. Tem vários outros parceiros que também tiveram esse problema, muitos de nós tiveram que passar a ter alguns conteúdos gratuitos, que a gente já não tinha mais há muitos anos, porque já estava estabelecido no mercado, e criar outros tipos de estrutura. Eu não sei como que era antes do trabalho de vocês, se era totalmente presencial, e daí agora que vocês estão fazendo mais EAD, ou quais são as dúvidas maiores que vocês têm, mas eu dou consultoria na parte de learning também, e qualquer coisa vocês me escrevem, depois a gente pode dar algumas ideias, trocar umas ideias. Angela? É a Lê. A gente tem mais 5 minutinhos, então eu vou pedir para você responder uma última pergunta, deixar novamente os seus contatos, que a gente já está com o Bruno Barranco aguardando a gente para a gente entrar na parte de experiência do cliente, experiência do usuário. E aí as perguntas que ficarem aqui pendentes, eu vou estar encaminhando para você, aí depois você puder mandar para a gente compartilha com as startups a resposta dessas perguntas. E também aí ficam com seus contatos também para te acionar se precisarem de alguma coisa. Legal, maravilha. Eu vou responder uma última, que eu dei uma passada de olho rápida e tem um tema aqui que eu amo de paixão, porque é muito importante, então eu vou nele, que é a pergunta do Vinícius. Como fazer um bom onboarding? Quais são os pontos que você colocaria como essenciais para os novos funcionários se habituarem o mais rápido possível à cultura da nossa empresa? O onboarding é extremamente importante. Existe uma pesquisa até que coloca que, eu não lembro o percentual exato, tá? Mas em torno dos 33%, mais ou menos, de novos funcionários resolvem sair da empresa nos primeiros 3 meses porque o onboarding foi mal feito. Então, o onboarding é super importante, toda essa parte da integração. A primeira coisa é entender que esse funcionário novo, essa pessoa nova que está entrando, é como se fosse um cliente seu. Você precisa encantá-lo, ele precisa ter vontade de vir. Mas não é encantar, vender o Alice no País das Maravilhas. É mostrar a realidade, mostrar como realmente mas fazê-lo se sentir parte daquilo. Então, existem técnicas de onboarding muito legais e, assim, é um dos momentos que você mais deve dedicar energia para as pessoas da equipe. Não é o único, porque também não adianta fazer lindo no começo e depois não dar mais atenção. Mas é muito importante dedicar esse tempo. Porque tem muita empresa, né, que você chega lá para trabalhar no primeiro dia, eles te colocam sentado numa cadeira e falam, tá bom, o pessoal já vem. Você não tem uma mesa, você não tem uma cadeira, você não tem um computador, você não sabe o que é para fazer. Claro, falando em tempos de trabalho remoto, a situação é diferente, mas você chega e não tá tudo pronto. Tem que estar tudo pronto. É muito importante a questão do onboarding. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui de novo a última tela, então, para vocês terem os meus dados novamente. Quero agradecer muito a presença de todos, as perguntas. Desculpa se eu falo muito rápido, mas às vezes eu faço isso mesmo, eu vou ainda, que é para a gente procurar otimizar o tempo. Tenho meu contato de WhatsApp aí, tenho meu e-mail. O meu nome é único, então qualquer mídia social que você jogar meu nome, você vai achar. Se bem que hoje em dia o que eu acabo interagindo um pouco mais só é o Instagram, mas eu tô em todas, tenho um canal no YouTube também.
Aqui tem datas dos 2 próximos eventos que eu tinha comentado com vocês. A gente tem um programa de desenvolvimento de líderes criativos que começa no dia 12 e de um grupo de inteligência emocional que começa no dia 20. E, mais uma vez, super obrigada. Quero agradecer a Alessandra pelo convite, agradecer ao pessoal do Sebrae, desejar bastante sucesso para vocês. Eu acho que só o fato de a gente estar falando aqui que foram 500 startups inscritas, 88 que passaram, foram aprovadas, estão participando desse processo, de todo esse trabalho. Eu acho que vocês estão tendo uma oportunidade única, né? Porque essa equipe está com vocês, é uma equipe muito boa. Aproveitem isso ao máximo. Não deixem o mimimi estragar, não deixem o ego estragar. E olhem para aquilo que falta em vocês e para aquilo que falta na equipe e o que vocês precisam desenvolver, porque vocês podem ter realmente um futuro brilhante pela frente. Obrigada, pessoal. Fico aí à disposição. Obrigada, Lê. Imagina, Ângela, obrigada por tudo, viu? Já te encaminho as perguntas e aí o pessoal já tem seus contatos. Depois a gente também compartilha com ele nos grupos regionais, para ficar mais fácil também deles acessarem, porque às vezes está meio corrido, eles estão com várias atividades ao mesmo tempo, YouTube, a mentoria online, amanhã tem oficina, então a gente compartilha depois também, para que eles tenham mais informações. Muito obrigada, viu? Obrigada, foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Bom, tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.